Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, a meia-noite da semana. Estamos na leitura de Parshat Terumah, que traduz literalmente como a doação. E esse trecho abre justamente com o pedido que é feito a Moisés, que comunique ao povo, de que seja feita uma doação por parte de todos os membros dali da comunidade para a construção do Mishkan, que é um lugar provisório, temporário, que os hebreus usariam nessa peregrinação, nessa caminhada que agora vão empreender pelo deserto rumo finalmente atravessaram o mar, foram ao Monte Sinai, receberam as leis. Semana passada tivemos uma fala um pouquinho sobre o conteúdo dessas leis, que era quase como se fosse ainda tudo dentro, digamos assim, da emoção, do clima, daquele instante inacreditável, quando um povo inteiro teve uma teofania, teve uma experiência de contato direto, terceiro grau, com o Criador. E a gente vai entrar agora num período que é muito interessante, é o final desse segundo livro do Pentateuco, da Torá, que é o livro de Êxodo, o livro de Shemot, que tem as próximas cinco trechos, 5 semanas, dedicadas à descrição, basicamente. Nós vamos ter alguns relatos, poucos, né? Entre eles o relato que vai ser importante sobre Egel Azahav, o bezerro de ouro, mas basicamente são cinco trechos enormes sobre a descrição desse Mishkan, desse tabernáculo, que em hebraico quer dizer literalmente um lugar de pouso, um lugar de descanso, né, onde repousa ali o Criador, que vai ser digamos assim, um espaço sagrado, uma área sagrada que os hebreus ali vão construir e que permanece com eles durante esse período do deserto, depois a ser substituído muito posteriormente, primeiramente por lugares rituais e depois centralizado em Jerusalém, com a construção do primeiro templo, segundo templo e assim por diante. Mas temos algumas questões de fundo, básicas aqui, para entender o que está sendo apresentado para nós. Primeiro, entender que nós estamos tendo aqui quase que uma síndrome aqui de abstinência desses relatos bíblicos, épicos. Sempre que a gente fala bíblico, imediatamente já imagina aquela coisa, o sol parando, o mar abrindo, Deus falando, coisas incríveis acontecendo. E nós vamos entrar agora numa descrição, nem relato, que não tem nada disso, né? E que acompanha o final todo desse livro de Êxodo. Para alguns comentaristas, esse trecho todo poderia ter sido jogado no terceiro livro da Torá, que é o livro de Levíticos, o livro de Vaikra, que é um livro dedicado ao how to do, né? É um livro dedicado a relatar o ritual, todos os costumes relativos aos rituais, principalmente ao sacrifício, que mais à frente vão ser abordados. Mas vamos tentar entender assim, o que é esse momento, já que ele causa realmente uma descompressão aqui, que se você não estiver preparado, ela pode ser um pouco complicada de administrar. Não só, como eu estava dizendo, sair de toda esse glamour
bíblico do Monte Sinai, mesmo na semana passada, falando sobre a lei, a grandeza da construção conceitual da lei, tudo é grandioso. Agora nós vamos entrar literalmente em detalhamento de um instrumento, de um aparelho que é esse Mishkan, e que de cara já nos apresenta muitos problemas. Porque o que diz o Criador? Ele diz: façam para mim, Tasuli Mishkan veshachanti betocham, façam para mim um lugar de repouso, uma casa, eu quero ter um lugar aí com vocês, e façam isso para mim, veshachanti betocham, e eu vou estar. O hebraico é inclusive um pouco, digamos assim, desarrumado, porque termina no plural. Então, é para que eu possa estar, não naquele lugar, mas entre vocês. Que eu acho que é a grande tensão literária do que a gente tem nesse momento, e que eu acho que responde por boa parte desse final do livro de Êxodo. Que não é uma morada para Deus, mas uma morada entre vocês. Vejam que é extremamente perturbador um Deus que acabou de dar os 10 mandamentos, acabou de dar no primeiro mandamento uma explicação de que ele não existe, no sentido material. Um Deus que não tem forma, não me representem por nenhuma forma, as formas não dizem respeito a mim, eu não tenho forma. Então, esse Deus que não tem forma, que não precisa de nada dessas demandas que nós temos de ordem material, que são as nossas roupas, a nossa comida, a nossa casa. De repente, esse Deus pede uma casa. Alguns comentaristas ficam tão perplexos com isso que eles resolvem usar uma espécie assim, de artifício, sabe o telefone vermelho? Quando você tem uma questão de fundo tão grave que você entra em emergência, Então eles pegam esse telefone vermelho e usam. Qual é o telefone vermelho? É que é dito que em Mukdam ve'en Muchar baTorá, não há antes nem depois da Torá, na Torá. Quase que um jogo pós-moderno literário, dizendo que apesar de ter ali capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de você ter uma cronologia de narrativas, que aquilo ali é uma sopa de relatos, uma sopa de letras, que não tem antes nem depois, que pode ser desarrumado e pode ser interpretado sem esse fio condutor cronológico como sendo a marca definitiva do que está acontecendo. Ora, nenhum cérebro suporta isso. O nosso cérebro ele é todo, a cognição ela é toda encadeada por causa e efeito, ela é toda encadeada pelo tempo, pela consecutividade do tempo, portanto, é difícil imaginar isso. Mas esses comentaristas ficam tão perplexos com o fato de Deus, que não tem forma, que não é um ser, que não é uma entidade orgânica como nós somos, demandar uma casa, que eles resolvem acionar esse dispositivo de emergência máxima, e eles, isso aqui está acontecendo porque, apesar de lá na frente, mais à frente no texto, aparecer a história do bezerro de ouro, na verdade o que a gente está lendo é depois do bezerro de ouro. Eles usam esse truque, não tem antes, não tem depois, para dizer que a gente está lendo algo que é depois da chegada ali do bezerro de ouro. Por que eles estão tentando fazer isso? Porque é a única coisa que daria uma certa consistência a esse pedido para estar entre eles. Mais à frente a gente vai falar sobre o bezerro de ouro. Uma das coisas que eles reclamam é que Deus é muito longínquo. Liderança sempre tem esse problema.
a expectativa do líder, que normalmente é chamado para atuar com uma função muito específica, mas quando você está falando de gente, não tem como atuar na sua função sem ser um pouco mãe, sem ser um pouco pai, sem ter essa relação onde as pessoas demandam. E a reclamação lá na frente vai ser: cadê esse Deus? Cadê Moisés? Essa liderança de Deus e de Moisés sumiu, né? E eles querem algo entre eles querem um Deus para estar com eles, de liderá-los, eles querem uma materialidade, né? O ser humano, e não dá para jogar isso nas costas de gerações lá de trás, porque eram primitivas, não, somos iguaizinhos, todos nós queremos, se a gente está em alguma situação de apuro, a gente quer alguma coisa assim muito, tá no refrigerador, tá no colo, tá nesses lugares muito concretos o que o ser humano quer. Então, mas esse truque, ele é um truque que não é para ser usado toda hora, porque, como eu disse, não há literatura que sobreviva a esse jogo de que você determina qual é a cronologia da narrativa. Então, como fazemos com esse Deus que agora é um sem-teto? Tá? Como fazemos com esse Deus que quer um lugar e que vai gastar mais tempo descrevendo o Mishkan do que ele gastou construindo o universo? Quando você olha lá para trás em Gênesis, nos 7 dias da criação, você tem ali basicamente um capítulo de Gênesis descrevendo, um pouquinho mais, 2 capítulos se incluir o ser humano e todas as questões específicas do ser humano. Mas quando você entra aqui, são vários capítulos e vários trechos da Torá, todos eles dedicados a esse Mishkan. Né? Parece que ele está construindo alguma coisa mais elaborada do que o próprio universo, o que é complicado da gente assumir. Mas temos aqui algo que é realmente curioso, se não perplexo. Como abordar isso? Né? Então, assim, primeiro a gente tem que entender que os israelitas ali, os hebreus, estão vivendo uma grande crise. Não é nada simples você realmente sair desse glamour de milagres, né, dessa falação com Deus, esse desejo nosso por milagres, por coisas que sejam, que estejam ali num frisson, que a vida esteja num frisson. Para o ser humano é tão difícil quando eles agora estão se defrontando com uma rotina, com uma realidade, mas uma rotina. E a primeira coisa que eles começaram a fazer, da hora que o mar se abriu e se fechou de novo, eles só sabem reclamar, que é esse desejo humano de colo. Estamos com sede, estamos com fome, para onde que a gente vai, quanto tempo vai demorar isso, quem é o gerente, com quem que eu falo. Né? Essa é a nossa preocupação maior, de ser atendido nas nossas questões que vão além das nossas necessidades, pelos nossos até privilégios. E o que vai acontecer aqui é que nós temos realmente um desejo aparentemente divino, que a gente não pode desconsiderar, né? Aquela outra leitura que Deus atendeu e que vai criar uma casa para estar entre eles porque é uma demanda deles, também empobrece aqui uma agenda que eu acho que está presente na Torá como um todo. Né? Essa Torá ela é feita de um Deus que bate no ombro de Abraão. Não é Abraão que vai e sobe no alto do vulcão e faz dedica ao Deus fogo. Né? Não, ele está, cuidando da sua vida, minding his business,
quando Deus toca no ombro dele. Vai acontecer a mesma coisa com Moisés, apesar de haver uma questão de fundo lá, que é a libertação do povo. Mas é sempre um Deus que não é evocado. Não existe um caminho para evocar esse Deus. É Ele que se apresenta. Ele, ela que se apresenta. Né? E da mesma forma, o livro de Êxodo tem essa questão. Né? É uma intervenção de Deus e que não foi apesar de haver um grito, como sempre há um grito, me salva, me acode, né? Meu Deus, pai, mãe, né? Isso está sempre presente, mas aqui é uma intervenção que tem um projeto, porque não era só esmagar o faraó e salvar os hebreus, até porque a gente não tem outro lugar na história onde Deus se daria o trabalho de se envolver com questões humanas, mundanas, né, para resolver os nossos problemas. Então, assim, é claro que há uma agenda, e essa entrega das leis é parte dessa agenda. E agora, morar entre vocês é uma agenda. É o que a tradição racídica chama de dirá batartonim. Tá? Deus quer um apartamentinho, um quarto-sala, aqui nas profundezas do mundano. É essa proposta que está acontecendo, e ela tem uma função que a gente vai tentar rapidamente observar. Ela tem uma função para Deus. Ela tem uma função para os humanos também. Né? Como eu dizia, os hebreus não param de reclamar. E eles verdadeiramente estão sem o que fazer. Né? Lembrem que está caindo o maná, cai de dia, né? De manhã eles vão lá e colhem, né? Esse resíduo de alimento que manteve eles pelo deserto, e que né? Portanto, eles não têm que brigar por sustento. Eles fecharam tiveram um término de toda essa questão com o faraó ficou para trás, né? A cabeça deles não, né? Eles lembram o tempo todo que eles comiam no Egito, né? É muito comum isso quando uma pessoa... São dois movimentos quando a gente sai de um lugar estreito. A gente tem muitas saudades do gosto que tinham os pequenos prazeres no meio do horror. Né? Até porque os pequenos prazeres no meio do horror, nunca mais você encontra esse mesmo gosto. É parte do problema que eles vão ter agora. Né? A segunda coisa é que, ao mesmo tempo, você também deveria estar elaborando, e eles não estão totalmente, por isso eles vão ficar 40 anos nesse deserto, para realmente se livrar desse faraó que ficou ali impregnado neles. A liberdade, ela não é simples, ela não é dada pela princesa Isabel por um decreto. Todo mundo, os negros no Brasil, sabem disso, que nós estamos hoje no terceira década do século XXI, com problemas de racismo em lugares extremamente sofisticados, em shoppings de Zona Sul, etc., né? Pessoas que deveriam ser esclarecidas. Então, não basta assinar uma lei, né, e você se libertar. Os hebreus, eles estão num processo de liberdade. Essa liberdade, ela tem um peso. Eu me lembro muito quando minha mãe ia trabalhar e período de férias, o fato de que você não tinha nada para fazer era, assim, torturante. Nós ficávamos lá, o que tem para fazer? Não tem nada para fazer. E a gente reclamava de tudo. A comida fica ruim. A gente sempre tem alguma questão que aparece ali para a gente reclamar, nesse lugar que um pouco estão os hebreus. Então, essa construção que vai ser pedida a eles, e que traz essa palavra que, quando fala em religião, essa palavra,
todo mundo fica arrepiado, que é a palavra doação, né? Porque depois, obviamente, que isso aqui é lá atrás, né? Ainda não existe esse histórico eclesiástico, né? De autoridades eclesiásticas vivendo né? Como pessoas ricas, como top do poder, né? E isso vai ganhar conotações depois na Europa, né? E já em Israel mesmo, né? Toda a questão que a gente tem em momentos onde há corrupção, né? Mais à frente no templo, quando haja uma organização, quando você tem ali um corporativismo estabelecido, então você vai ter esse problema. Aqui eles não estão ainda nesse estágio, né? Eles estão num estágio em que a doação ela é parte, né? Já que eles estão sendo sustentados supostamente nesse espaço de transição entre o Egito e a nova situação na terra de Israel, a doação é um envolvimento, né? Assim como a construção dessa casa, desse espaço. Então, assim, vai haver uma função de elaboração desse povo. Lembrando que essa é uma das funções que a gente tem nesse momento. Eles não são ainda um povo, né? Eles tiveram uma causa, eles chegaram como famílias, né? Desagregados, sem uma identidade coletiva, né? Nacional. Eles tinham uma causa, que era a sua liberdade, eles se libertaram e agora eles têm que construir todo um tecido social para constituir uma história coletiva, né? Então, assim, a doação e a construção são fundamentais, né, para colocá-los numa experiência diferente dessa de ficarem reclamando e regredindo, né? Tanto fui buscar lá imagens da minha infância, é esse lugar infantil que onde você tem né, existe você está sendo cuidado, né? E a liberdade é muito incrível isso. A liberdade não é sobre as coisas, sobre as pessoas fazerem as coisas que você quer, né? A liberdade é você fazer as coisas, né? Então, ser atendido não faz uma pessoa livre, mesmo que ela seja atendida em tudo que ela demanda. Só o fato de você ter que demandar de um outro, isso não é uma liberdade. A liberdade é quando você consegue por si só, né? Razão pela qual uma pessoa que às vezes é mantida por alguém e com grande qualidade, com sofisticação, com riqueza, né, se sentir menos livre do que um trabalhador simples que ganha o seu próprio dinheiro. Então, essa liberdade que eles estão ali lidando com ela tem várias facetas que não são simples e que se apresentam ali como uma agenda do povo. Eu agora queria olhar um pouquinho a agenda de Deus, né? A gente não deveria usar o nome de Deus em vão. Então, assim, falar sobre a agenda de Deus já é em si um pé num terreno minado. Mas vamos tentar usar o texto e não a nossa imaginação para a gente estabelecer alguns parâmetros. Primeiro, assim, essa mudança narrativa que vinha desde Gênesis e vinha até agora numa boa toada, né? Todo mundo estaria dando lá no Amazon boas, né, reviews ali do texto. Ele vai se transformar num texto, vou usar a palavra contemplativo, né? Não meditativo ainda, que eu acho que isso cabe mais à frente à experiência do deserto.
Mas tem uma relação contemplativa que vai ser evocada agora, que tem a ver com os detalhes da construção desse Mishkan, desse tabernáculo, os detalhes depois que aparecem no livro de Levíticos, que é referente a todo o procedimento dos sacrifícios. Todo esse detalhamento, ele tem uma função espiritual, existencial para o ser humano, né? Então, assim, sagrar as coisas, consagrar as coisas, lidar com a noção de sagrado, demanda contemplação, né? A contemplação, ela olha o mundo à sua volta e, ao invés de você olhar o mundo, você faz isso com tanto detalhamento, com tanto cuidado, que a sua presença se estampa no mundo, não de um observador ao mundo, né? Mas isso que é contemplar. Você não é olhar, contemplar de tal maneira que de repente você entra no próprio cenário e você está incluído nesse cenário contemplativo. Na dimensão meditativa, que eu acho que vai aparecer também no texto, né, é um pouco diferente. É como de dentro de você, né? Não é o de fora vendo você. É você indo para dentro, e aí como você vai entender o mundo a partir dessa interioridade que existe em você, né? E, de novo, são várias... Quando a gente fala meditação, todo mundo já vai pensando logo nas práticas. As práticas, são táticas, são formas de fazer as coisas. Mas o estado meditativo é uma observação de si, e a contemplação e digamos assim, a inclusão do mundo em si, né? Quando você está contemplativo, você está fazendo o contrário. O mundo te inclui e você é absorvido por esse entorno à sua volta. Então, eu acho que tem alguma coisa muito interessante aí desse jogo de entrarmos no detalhamento aqui, no ritual do chá japonês, né, das pequenas coisas que fazem a diferença. Esses detalhes, eles têm um tempo, assim como a meditação tem um silêncio. Quando o mundo entra dentro de você, você consegue silenciar os ruídos externos, né? Aqui existe nesse detalhamento, nessa delicadeza das coisas, né? Nessa especificidade das coisas, há um apagamento da sua agenda. Por isso você para de reclamar, né? Porque você está ali, e não é poucas vezes que as pessoas fazem terapia ocupacional. Eu acho que, de alguma maneira, o Criador está fazendo com eles alguma coisa com essa intenção terapêutica, de dar a eles uma ocupação, né? Mas ela é uma ocupação contemplativa. Há algo formativo para esse povo nesse trabalho contemplativo de ficar falando durante inúmeros capítulos sobre os detalhes de toda essa construção, dos objetos que ali existiam no Mishkan, qual é a medida, quais eram os materiais que ali iriam ser usados e tudo mais. Tudo isso é realmente da ordem contemplativa. Mas Deus, vamos voltar para Deus, né? Deus quer um lugar para estar, né? Entre vocês. O que significa isso? Né? Há uma maneira de você entender o que é e não é uma casa que Deus está pedindo, não é uma estrutura, digamos assim, protetora. É um lar. Tá? O que é uma casa? É um lugar onde você tem uma liberdade, voltando à liberdade,
Mas não é a liberdade só, essa liberdade de fazer o que você quer, de ter à sua disposição poderes para fazer e realizar. Não é isso que é um lar. Um lar é uma liberdade de intimidade. É você ser genuinamente quem você é. Razão pela qual, né, se alguém adentra a nossa casa, se a gente deixa uma dessas telinhas ligadas e as pessoas têm uma visão da nossa casa, e eu não estou falando, obviamente, da gente se expor intimamente, mas da intimidade da gente. As coisas que a gente fala em casa, se gravassem as coisas que a gente fala em casa, né, que são muito próximas, não são as mesmas, mas são muito próximas, a gente fala na nossa cabeça. Né? Se a gente ouvisse o que a gente fala na nossa cabeça, a gente não teria um amigo e a gente seria as pessoas mais insuportáveis, né? Nem nós aguentaríamos ouvir, né, do lado de fora o que a gente fala do lado de dentro. Do lado de dentro tem sempre um gostinho assim de I really don't mean it. Na verdade eu não tenho essa intenção, não é de verdade, só estou aqui trabalhando, dando roupagem aos meus sentimentos, estou danado da vida, falei aquilo, pensei aquilo, tá, para mim mesmo. Então, assim, a casa tem esse lar, o fato de que Deus quer morar entre vocês é obviamente uma metáfora. É uma metáfora da gente poder oferecer, e é isso que faz a tradição racídica, como diz assim, que a gente tem que criar aqui nesse mundo uma espécie de habitat natural ao Criador. Se a gente fosse trazer para cá, para nossa fazenda, um peixinho, você tinha que ter alguma coisa com água. Tá? Você tem que oferecer as coisas que são próprias a esse habitat. Então, assim, imaginar que Deus pudesse habitar entre as ações humanas, que já são, digamos assim, supõe-se que são filtradas, tá, pela nossa crítica, pela nossa consciência. Mas se Deus tivesse que viver em torno de tudo isso que é humano e mundano, né, seria absurdo. Como imaginar isso? Né? Então, assim, é quase como se a gente agora tivesse ouvindo uma proposta, agora por interesse divino, né? É de novo uma intervenção divina, dessa força divina, para quem não acredita, né, em Deus no sentido clássico, uma linguagem específica de alguma religião, né? É uma força, né? A gente tem esse grupo reconstrucionista no judaísmo que usa, em vez de usar o nome de Deus, ele usa the power that, a força que leva à paz, a força que leva ao entendimento, à sabedoria. Então, assim, essa força, ela está criando um problema. Imagina se te avisassem que Deus quer morar entre você. Além de você ter que arrumar o quartinho, que é exatamente o que eles vão fazer ali, e ter que preparar essa... É assim, cara, que lugar, cara, que vergonha trazer para cá. Como é que a gente vai trazer para cá? Isso está no âmbito das leis. As leis estão sugerindo uma convivência entre o humano quase animal, e o humano quase divino. O humano que age por, né, ímpetos, por instinto, né, e o humano que age pela nobreza da sua crítica, né, da sua capacidade de entendimento, de participação, né, criativa na realidade. Então, criar esse lar aqui, que é parte dessa terapia ocupacional humana, né, para a gente fazer isso até o final dos tempos, né, é uma maneira de falar sobre o aprimoramento da própria espécie humana, do próprio, né, gênero humano, e aproximá-lo mais da sua condição de semelhança divina,
do que com a sua semelhança animal, sem aqui querer criar nenhuma polêmica com o mundo animal, que tem uma gracinha e tem a sua beleza, mas como potência crítica, né, nesse espaço que nós estamos falando. E então, assim, a proposta de morar com vocês tem esse peso, ela significa justamente isso. E é um desafio absurdo esse de imaginar que Deus pudesse estar aqui agora, que Deus pudesse estar convivendo. Imagina se você estivesse face a face, sobre o que você falaria. Você não ficaria pensando, cara, vai achar que eu sou muito pequeno, muito mesquinho. Mas essas são as coisas que você pensa, que eu penso, que a gente pensa o dia inteiro. A gente passa o dia inteiro ali dando ordens, fazendo e comprando e vendendo, com essa mentalidade, com esse olhar para o mundo. Então, a obrigação, o morar entre nós, é uma obrigação de a consciência crítica absurda. É como se você, né, esse conceito de que Deus é esse olhar, né, se não tivesse esse olhar, você faria coisas que você não imagina que você faria tendo essa formação de valor. Agora não é mais só o olhar. Ela coabita, né, está aqui presente na realidade, enxergar a vida, né, como se a crítica pudesse estar presente na realidade. A gente já comentou isso, que o que é um intelectual? É uma pessoa que, uma vez que entende algo, se sente compelido a agir em coerência, de acordo com aquilo que você discerniu. Então, ter Deus entre nós, né, muito mais do que ter um gênio da lâmpada para fazer os meus 3 pedidos, os 100 pedidos ou 1000 pedidos, né, ter Deus entre nós é um constrangimento crítico absurdo. E essa é a proposta que Deus está fazendo agora, quase que maliciosa. Não só eu vou dar a vocês uma consciência da lei, da importância da construção da lei, senão que eu vou propor a vocês a gente ritualizar a minha existência entre vocês. Né? Vai ficar um pouco, né? Às vezes, né, esses contratos que a gente faz de casamento e tudo mais, né, tira liberdades da gente, supostamente, mas é para um plano de maturidades, para ganhar liberdades de outra ordem. Então, a presença de Deus é uma das coisas que mais tira a liberdade. Do ponto de vista crítico, é quase que a presença, leavdil, de um faraó, de uma suposta pressão, se não opressão, né, da própria consciência. Óbvio que aqui ninguém está propondo para a gente ficar nesse lugar reprimido, né, que é um lugar de alguém que é como se você vivesse com o inspetor do colégio andando para você no banheiro, indo a todos os lugares com você. Né? Não é nesse sentido autoritário, mas é no sentido crítico, em que você não possa fazer um pequeno apagão dessa dimensão crítica, né? Porque ela habita entre nós, porque ela está entre nós. E aqui é uma demanda para o ser humano, é o que a tradição, na tradição cabalística existe essa noção que se chama Giluya Etzem, a descoberta da sua essência. E aqui há uma proposição para você conhecer a sua essência. Tá? Outro dia eu vi uma história muito linda sobre Rabi Hanina ben Tadion, que foi um mártir lá do início da Era Comum, né? Meio que companheiro de Jesus, né? Nos problemas com Roma que proibia o ensino da tradição judaica, e a mesma perseguição que causou toda a história lá
em relação a Jesus. Também outros mártires da mesma época, contemporâneos, viveram. Hanina Ben Tardion é uma pessoa que é queimada viva, né, no final da sua vida, uma história horrível, em que eles envolvem ele no texto, né, no pergaminho, né, da Torá, essa mesma Torá que a gente está estudando, eles enrolam ele nesse pergaminho e colocam, antes de enrolá-lo nesse pergaminho, eles colocam tufos de tecido molhados, enrolam ele nesse pergaminho e acendem uma fogueira e queimam ele vivo, de propósito para ele não morrer no primeiro instante, para ele sofrer. Era uma forma, lá, romanos eram bastante bons também nessa dimensão aí das torturas. E ele tem esse fim, mas eu não estou contando essa história. A história dele é uma história muito simples, é uma história em que ele se arrisca e depois vai pagar o preço, se arrisca para continuar ensinando a Torá, né, mesmo proibido, ele vai no underground lá, ensina e tudo mais. E há uma história que diz que um dia ele recebia às vezes algum tipo de dinheiro para donativos e tudo mais, e um dia ele achou um dinheiro no bolso dele e ele não sabia se o dinheiro era dele ou se era alguém passou para ele no meio da rua. Ele não lembrava se tinham pedido para ele ser algum agente de algum tipo de benfeitoria, alguém de benemerência, perdão, alguém, né? E ele está confuso entre o que fazer com esse dinheiro. E pode racionalizar, é meu, ou posso racionalizar, vou dar um pouco então e fico com pouco. Mas ele, segundo essa história, ele pega o dinheiro todo e, como ele não lembrava, ele tinha dúvida, como era um dinheiro com dúvida, ele obviamente ele entregou para a caridade ali, né, imaginando que fosse com esse destino. E aí, segundo essa história, aparece uma voz do céu que diz para ele: pelo que você fez, você vai entrar no paraíso. E ele fica muito chocado, porque ele diz: como assim, pelo que eu fiz? Eu venho fazendo isso todos os dias, eu me escondo dos soldados romanos, a qualquer momento eles podem me pegar, como de fato vão pegá-lo e vão tirar a vida dele. Não seria mais adequado dizer, pelo que você está fazendo, você vai ganhar a sua vida? E ele... não, é por esses centavos em que naquele momento ele foi lá e fez essa doação. Então, assim, não é para a gente ficar nesse lugar pequeno, de novo, que é meio moral, mas tem uma coisa muito verdadeira aqui. Porque esses pequenos momentos, eles revelam para nós mesmos, Gilui Ha'etzem, quem nós somos em casa. Não estou nem falando mais em casa, na minha casa aqui. Tá? Eu estou dentro da minha casa. Quem eu sou de verdade. Toda vez que eu tenho acesso a quem eu sou de verdade, eu fico muito impressionado com isso. Né? Então, assim, a gente ganha o paraíso, ou você ganha essa capacitação nessas pequenas coisas, onde você descobre que existe em você alguma capacidade de ser íntegro, residente em você, resiliente em você, um pedaço divino em você, de crítica. Quando eu digo divino, não precisa ir para teologia nenhuma. É um pedaço de crítica intelectual profunda, como se você morasse num lugar onde Deus morasse. Deus no sentido esse da lei, da consciência, da presença crítica entre nós. Então é o desafio que esse trecho está nos colocando, da gente arrumar a casa aqui dentro, da gente arrumar essa casa para quando ela se revele, ela não seja constrangedora à sua própria crítica. Não estou nem falando aos olhos de ninguém, estou falando aos olhos da sua própria crítica. E é nessa casa que você não só habita, o seu corpo que você habita, mas de noite, quando você dorme, nos seus sonhos, na sua consciência, na sua leitura sobre o que é a sua vida, essa narrativa existencial que cada um de nós tem, depende muito
dessa qualidade do que se revela quando vem lá das profundezas. Então, construir o Mishkan, construir esse lar para Deus, aqui nesse contexto que nós estamos, né, é um processo que também convida o ser humano a arrumar a casa. Arrumar a sua casa, porque quando você olha a sua casa, às vezes você não é que você tem constrangimento e vergonha de convidar Deus a conhecer a sua casa. Até um amigo, até uma pessoa que você considera, você se sentiria constrangido de convidar e conhecer a sua casa. É isso, né? Cada um de nós tem que dar alguma contribuição para a construção dessa realidade, onde até o divino possa se sentir confortável e não enauseado entre nós. Até a próxima! Yeah.